Fala pessoal, como vocês estão? Espero que bem, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre proteção das margens, tá bom? Vamos falar sobre dois tipos de proteção. Vamos falar de rip wrap, também conhecido como enrocamento, e também vamos falar de colchão reno, tá bom? Para começar aqui, eu coloquei uma breve explicação do que é o rip wrap, tá bom? Então aqui a gente pode ver as pedras lançadas, as diferentes granulometrias, tá bom? O enrocamento ele apresenta uma economia de material. Geralmente pode ser necessário colocar um filtro aqui entre as pedras e o solo do talude, tá bom? Aqui um outro exemplo das diferentes granulometrias do enrocamento, e aí é necessário colocar um geotexto aqui embaixo, tá bom? E por último, nós temos aí a proteção com colchões. Nós temos diferentes tipos de colchões, temos colchão gabião, temos colchão saco, e hoje nós vamos falar sobre o colchão reno, que é esse aqui que nós estamos vendo na esquerda do nosso vídeo, tá? Um exemplo prático. Sem mais delongas, vamos para os exemplos, tá? Se você tiver dúvida, consulte o material de aula, que lá está tudo explicado, tá bom? Então aqui, ó, eu quero dimensionar um colchão reno. Aqui eu tenho a declividade do nosso canal, 2 metros por quilômetro. Eu tenho uma seção trapezoidal, tá bom? A inclinação é 1,5. A vazão do rio de 35 metros cúbicos. E eu tenho também o fundo, o material aqui da talude do fundo, é uma argila arenosa, tá bom? Isso aqui vai ser importante para calcular a velocidade abaixo do colchão reno, tá bom? E a porcentagem de vazios é 0,6. O que eu preciso saber a priori? Saber o dimensionamento das pedras que irão para dentro do colchão reno. Então, o diâmetro 50 é 85 milímetros e o diâmetro 90 é 95 milímetros, tá? É o diâmetro que passa, tá bom, pessoal? Depois disso, eu vou calcular coeficiente de rugosidade, tá bom? E aí nós temos uma fórmula específica. O coeficiente de rugosidade é igual ao diâmetro 90 elevado a 1 dividido por 6 dividido por 26. E aí nós chegamos numa rugosidade de 2,6 vezes 10 a menos 2, tá bom? Ele não é adimensional, lembrando que essa rugosidade de Manning não é adimensional. Agora nós vamos calcular qual é a altura da água no canal. Eu tenho a vazão, eu tenho a rugosidade, eu tenho a declividade. Eu vou deixar tudo em função do que? Da altura da água no canal, né? O nosso tirante de água, o Y aqui, tá bom? E vou aplicar a fórmula de Manning, tá? E aí eu chego nessa equação. Na sua calculadora Cássio FX991LAX, também conhecida como ClassWiz, você consegue calcular isso, tá bom? Junto com a função solver. Calculando, isso dá 1,67, tá bom? Então, 1,67 vai ser a altura de água. Com essa altura de água, é importante calcular a velocidade crítica no canal, tá bom? Eu sei que a área, então, é 17,54. Eu voltei aqui, ó, com essa altura de água, eu venho e substituo nessa fórmula aqui, ó. Eu acho a área do canal, área molhada, tá bom? 1,54, acho o perímetro e a velocidade, eu vou dividir a vazão, que é 35 metros cúbicos, pela área, tá? Eu acho uma velocidade de 1,99, aproximadamente 2 metros por segundo. E aí é importante calcular o número de Froude, para ver se o escoamento é subcrítico, se ele é crítico ou supercrítico. Se ele é menor que 1, ele é subcrítico. Se ele é maior que 1, supercrítico. Se ele é igual a 1, ele é crítico. Tá bom? Então, eu calculei o Froude, ele deu menor que 1, então ele é subcrítico.
Agora eu vou calcular qual é a velocidade crítica, tá? Qual é a velocidade crítica? Então aqui eu tenho o diâmetro das pedras, correto? Minha pedra ela tem 85 milímetros, o fluid dela é menor que 1, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e acho a velocidade crítica. Ela é aproximadamente igual a 4, tá bom? Como a minha velocidade é menor que a velocidade crítica, o canal é estável, tá bom? Então, por enquanto, por esse critério está ótimo. Vamos calcular também pelo critério da tensão crítica, tá? De arraste. Eu sei que a tensão crítica de arraste no fundo do nosso rio é igual ao peso específico da água ou a altura de água vezes a declividade. E aí eu encontro uma tensão crítica de 3,34 kgfm por metro quadrado, tá bom? E vou calcular a tensão crítica. Esse coeficiente aqui ele é específico para colchão reno, tá bom? Aqui é o peso específico da pedra, peso específico da água, tá bom? E aqui o diâmetro 50 das pedras, rochas, tá bom? Eu acho uma tensão crítica de 11,9. Ele é menor que a tensão crítica no fundo. Então, nosso canal não vai ter movimento de pedras, tá? Então, isso aí é bom, tá? Então, a gente está vendo que não vai ter problema o nosso canal dimensionado. E eu vou fazer agora para o talude, tá? Eu sei que a tensão crítica do talude é 75% da base, do fundo do canal. Eu encontro aqui, ó, 2,5. E como que eu calculo a tensão crítica no talude? Por essa fórmula aqui, ó. Aqui é constante, aqui é o ângulo alfa do nosso talude, tá bom? É importante converter aquele 1,5 no ângulo, tá? E aí nós encontramos que a tensão crítica é de 63,5 Newton metro quadrado ou em quilograma-força 6,35. Ela é maior do que a tensão na margem. Então eu posso falar que a nossa margem é estável, tá bom? E por último, para terminar, eu preciso calcular a velocidade abaixo do colchão reno, a velocidade da água em contato com o solo, tá? Eu posso adotar um NF de 0,02 se tiver geotêxtil ou 0,025 se eu colocar um filtro de cascalho. E aqui está a nossa fórmula, tá bom? O NF é esse aqui de cima, D50 é o diâmetro das pedras do colchão reno e é a declividade do canal, tá? Eu encontro que a velocidade abaixo do colchão reno ela é igual a 0,27. E agora eu preciso calcular a velocidade crítica, a velocidade máxima admissível, tá? Então nós vamos aqui nesse gráfico. Qual que é meu tipo de solo? O solo é argila arenosa, com areia menor que 50%. E aí, qual que é o espaço de vazios, tá? Essa informação está no enunciado e essa também está no enunciado. É 0,6, ó, tá aqui, ó, 0,6. Então, eu vou entrar aqui e vou até a minha equação A, que é a argila arenosa, tá? 0,6, vou até a velocidade máxima admissível tá aqui, ó, 1,1. 1,1. Como VB é menor que VE, não vai ser necessário um filtro, tá bom? Então tá aí o dimensionamento do nosso canal com colchão reno. Agora eu quero fazer uma alternativa que é dimensionar o mesmo canal com Rip Wrap, que é conhecido como pedras soltas. A declividade é a mesma, o ângulo do talude é o mesmo, a vazão é o mesmo, o que muda é o diâmetro das pedras, tá bom? Eu vou trabalhar com pedras de diâmetro 50, 400 milímetros e de 90, 480, tá bom? Isso é importante, tem que ver qual pedra tem na sua região, tá? Qual que é a granulometria dessa pedra, tá bom?
A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a espessura do revestimento. A espessura é igual a 2 vezes o diâmetro 50. Então aqui o nosso revestimento vai ter 0,8. O coeficiente de rugosidade é a mesma fórmula. O Rip Wrap ele é mais rugoso, tá bom? Ele é mais rugoso. Agora vou determinar a lâmina de água pela fórmula de Manning. Já fizeram, utilizem a calculadora. Você acha uma lâmina de água de 1,94, tá? Aproximadamente 1,95. E agora eu vou calcular a tensão de arraste, tá? A mesma fórmula da anterior, a tensão de arraste dá 3,88. Estou falando mais rápido para a gente não extrapolar 15 minutos, tá bom, pessoal? E a tensão crítica, essa aqui é o coeficiente crítico pro Rip Wrap, o peso das pedras, o peso da água, diâmetro 50. Então, a gente chega aqui que a tensão crítica é de 28,2, que é menor que a tensão na base, tá bom, pessoal? Então, aí nosso talude, ele é estável, não vai ter movimento das pedras. Por último, é importante calcular a tensão trativa no talude, tá bom? Ele é 75% do da base, então dá 2,91. E também vou calcular a tensão crítica para o talude. Aqui dá a tensão crítica para o talude. Calculando isso, dá 15,05, que é muito maior que 2,91. Então nós vamos utilizar, então nós podemos comentar que o revestimento ele é estável nas margens também. E por último, eu preciso ver se vai ser necessário um filtro abaixo do Rip Wrap ou não, tá bom? Vai ser necessário um filtro ou não. A mesma fórmula, eu vou colocar aqui se tiver cascalho, tá bom? Aqui é o diâmetro, mesma declividade. A velocidade da base dá 0,61. E como que eu calculo a velocidade abaixo do Rip Wrap? Tá? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ela é nova. Pausa aí o vídeo e anota no seu caderno. E aqui, ó, o D50 é o diâmetro da areia, tá bom? Da areia, que é o material do talude natural, tá? O diâmetro da areia. Aqui tá errado, tá, pessoal? O R de Porto excesso tá aqui, errado. O N, quer dizer. Aqui está o diâmetro da areia e eu acho que a velocidade crítica é igual a 0,36. E aí, a velocidade abaixo é 0,61, a crítica é 0,36, ou seja, VB é maior que VE. Então, vai ser necessário o que, pessoal? Vai ser necessário usar um filtro de geotêxtil, tá bom? Pessoal, era isso aí. Aproveitem esse tempo para estudar, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.